Muito bom dia, estamos de volta, Mundial e você chegando mais uma vez, mais um sábado com vocês aí do outro lado, sempre com um convidado importante, interessante, parte da nossa família Vibe Mundial. Estou recebendo aqui hoje para o nosso bate-papo semanal, né? Bate-papo de sábado de manhã, muita gente deitadinha na cama ainda, né? Domingos Zainag. Muito bom dia! Bom dia, sábado de manhã é um dia de descanso, mas estou aqui, ó. Tô Engravatadinho. Tem uns compromissos jurídicos e esportivos. Olha lá, e já vem jurídicos e esportivos. Gente, o Zainag tem tanta coisa para contar pra gente, vocês não têm ideia. Primeiro, antes de mais nada, porque o público de sábado é um público que gosta de saber da vida da gente. É verdade. Sabe? Então, esse Mundial e você é pra isso, tá? Eu acho que você é um dos comunicadores que até solta umas pitadas no meio do teu programa, que você faz bem descontraído, né? Verdade. Mas a gente vai falar bastante da sua trajetória. Tá bom. E vamos falar de esporte também. Mas você falou faz parte. Viu, Marta? Você falou um negócio que todo mundo fala isso, que escuta o programa, né? O professor Zainag entrevista e fala que morrem de rir com as coisas que eu falo. Eu falo, puxa vida, mas e eu trago assuntos sérios, mas é tratar assuntos sérios de forma alegre, né? A gente não precisa fazer um programa de rádio, bater um papo de um assunto importante e não colocar um pouco de descontração no meio do caminho, né? Porque sisudez não é característica de pessoa séria, não. Conheço muito cara sério que toma dinheiro dos outros sem rir. E é verdade. Qual é o seu signo, Zainag? Aquário. Aquário. Difícil também, né? Não sei, eu me dou bem comigo, viu? Ainda bem que é o mais importante. Aliás, não sou eu, todo mundo se dá bem comigo. Ah, você é maravilhoso! É difícil ter pessoa que fale que é difícil trabalhar comigo, é fácil. É para você ter ideia, eu dou aula em faculdade, eu comecei em faculdade de administração há 38 anos. Mas eu dou aula, então, há 38 anos em graduação de Direito, pós-graduação e mestrado. Eu nunca discuti com aluno, nunca, quase 4 décadas. Claro, falando de direito, tem hora que a gente está sério e fala, não, você está equivocado, não é assim, imagina. Agora aquela coisa, cala a boca, sai da sala, não sei o quê, aluno vai... Porque aluno sempre reclama, né? Vem reclamar da nota. Eu sabia administrar. Chegava num ponto e falava, meu amigo, eu não vou mudar sua nota, eu acho que está certo, mas você tem as instâncias da escola. Mas fique à vontade que, mas eu vou ter que pedir revisão. Foi, vai, porque eu estou achando que você está errado. Por outro lado, quando eu errava, não tinha. Hoje os políticos fazem um negócio engraçado. Eu não tenho compromisso com o erro. Eu era um compromisso com a minha consciência, né? Eu falei, putz, errei. Exemplo, né? Pegar quando seu papel. Quando a gente erra, você né? corrige, porque uma época, hoje eu só dou aula em curso de mestrado, não tem prova para corrigir, tem trabalho. E muito trabalho, né? Mas na época das provas, tinha um momento que eu tinha por bimestre, eu sou do tempo que os cursos eram bimestrais, né? Tinha por bimestre 600 a 700 provas para corrigir. Nossa. Era um negócio. Chegava domingo, não saía de casa. Então, chegava no momento, você corrigia aqui, esquecia de virar. Aí somava os pontos, punha a nota. O aluno ia, pô, professor, não é possível. Como é que eu tirei 4? Eu tenho certeza que acertei. Mas eu falei, não, vamos pegar a sua prova. Eu falei, cara, eu não virei, não tem problema, vai dormir tranquilo que vamos eu então não dava isso. confusão. Agora, eu vi colegas que falavam, não vou mudar, não posso dar o braço à palmatória que eu errei. Cada um tem um jeito, né? Só que não vai para frente no magistério. Eu fico muito feliz que eu ando aqui pela Avenida Paulista, no fórum, né? Essa semana, no Fórum Trabalhista, que eu sou advogado trabalhista, encontro ex-aluno, faz uma festa, uma farra. E é tão bom saber que você é parte da formação daquela pessoa, né? Hoje, eu tenho até ex-alunos que estudaram comigo quando eles tinham 21, 22 anos, hoje são desembargadores. Eu falo, caramba, eu tô ficando velho e esses moleques são precoces. O tempo passa e passa bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Zainag tá aqui com a gente toda quinta-feira. 13h. Às 13 horas com o programa... Professor Zainag Entrevista. Sempre entrevista, né, doutor? Sim. Esta próxima... que bom falar isso. Ai, que bom falar isso. Ele é assim, adorar. Gente, ele é assim. Quinta-feira próxima, eu vou receber um psiquiatra jovem, o doutor Alain. Agora esqueci o nome dele, mas não vem ao Alain, não vou lembrar. O doutor Alain, ele é um psiquiatra jovem, vai falar sobre depressão, suicídio.
Assunto importante. Importantíssimo. Mas ele é alegre também, vai dar pra gente brincar, mas é um assunto sério sobre a depressão. Eu convidei justamente para falar sobre isso, né? Que a pessoa fala, não, você fica deprimido, você é fraco, não tem fé em Deus e não sei o que. Não é assim não. Ele vai mostrar que é um problema químico no cérebro que precisa ser tratado. Então fica o convite para vocês. Para você ouvir na próxima quinta-feira, às 13 horas, aqui na Vibe Mundial e também pelo YouTube, porque o Zainag está sempre ao vivo. E em cores. E em cores, como assim hoje? Hoje eu tô aqui. Hoje ele tá de azul claro, tá bonito. Sábado de manhã tem que estar com uma roupa mais clean, leve, né? Clean. Já viram, né? Ele é advogado, é professor, é jornalista. Também. É palestrante, faz palestras incríveis e escritor. Gente, ele estava me falando que são mais de 20 livros. E vem um novo por aí que já tá no forno. Já tá pronto, você viu né? até o boneco da capa. Já vi. Quer falar o nome? Posso. 20 lições para se tornar uma pessoa gostosa. Gostaram do título? E o subtítulo? Um guia para você se tornar aquela pessoa que todos querem ter por perto. E ter por perto de uma forma saudável, né, Domingos? Essa é a questão, não por perto para sugar a energia ou por perto para se aproveitar daquela pessoa. Não, é aquela pessoa, é simples, não é nada do outro mundo. Aquele parente que vai na tua casa, você não quer que ele vá embora, que você fala, pô, dorme aqui, vamos bater esse papo amanhã. Porque tem uns caras que ele chega, nós somos jovens há mais tempo, do tempo que a mãe mandava colocar a vassoura atrás da porta, né? Pra visita chata ir embora. E a visita não vai embora. Não, às vezes ia, mas levava a vassoura junto. Zainag, vamos lá. Vamos lá. Você veio pra Vibe Mundial há quanto tempo? Desde janeiro, desde a primeira semana de janeiro deste ano. É uma alegria quando ele chega aqui, porque é esse bom humor toda quinta-feira. Não, né, eu Domingo? adoro aqui. Esse convidado dessa semana, num programa especial na quarta noite, ele falou, está lá no meu YouTube, ele escreveu, no YouTube não, no Instagram, ele falou, cara, como que é gostoso, como é bate-papo legal, que ambiente legal. Todo mundo chega aqui, há 2 semanas eu entrevistei uma semana, um pouco mais de uma semana, entrevistei a presidente do Rotary, lá do Tatuapé. Ela chegou num nervosismo que ela nunca tinha falado em rádio, eu até entendo. No que terminou, ela falou, já? Eu lembro! Então, eu lembro dela, sim. A Márcia. Gente, mas é tão incrível isso, né? Porque você vem da área do direito, tá aí, né? A gente sempre acha que o assunto relacionado é sempre mais pesado e você consegue trazer leveza e o teu programa não se fixa apenas na área do direito. Não, né? É isso que eu quero dizer para o ouvinte e para o internauta, né? Eu trago como agora um médico. Eu trago muitos advogados e juízes, né? Que eu pretendo. Juiz ainda não trouxe, mas eu estou para trazer. Não, trouxe, claro, uma desembargadora da 15ª região. Hoje ela é aposentada, ela trabalha aqui na Fiesp, doutora Maria Cristina Mattioli, mas não é só, agora vem um médico, a Márcia lá do Rotary não é da área do direito, mas mesmo trazendo da área do direito, o que eu me comprometi quando eu falei aqui com vocês da rádio, era trazer assunto que a pessoa do outro lado, ou no rádio, ou no YouTube, quando termina o programa, ele, poxa, aprendi algo. Me tornei uma pessoa com um pouco mais de informação. Então, não é um programa só para a gente conversar. É por isso que é entrevista. E eu gosto de entrevistar. Eu até escrevi essa semana no YouTube, de novo, no Instagram, que eu sou palestrante, advogado, já fui cronista esportivo, escritor, mas o que eu mais gosto de fazer, dentre tudo isso, é entrevistar. Sabe aquele negócio que você fala, isso eu faço bem? É o entrevistar, porque eu gosto de tirar das pessoas, troca, né? E a gente sai engrandecido, você sabe disso. A gente aprende muito. E eu tenho uma experiência de 9 anos de entrevistador na TV Justiça. Aí era um programa de direito, né? Aí era um programa de direito que você fez por quanto tempo? 9 anos. 9 anos, e de quando a quando? Você lembra? De 2005 a 2013. Foram Todo advogado 9 temporadas. tem memória boa, assim? Ou tem que treinar? Olha, eu não sei. Todo mundo fala isso, até na família, né? Quando tem hoje meus pais não estão mais aqui,
Mas os meus irmãos, eles de vez em quando no grupo da família, você lembra tal coisa? Que data foi? Eu falei, lembro, foi tal Você data. lembra da data? Data. Mas é porque eu tenho essa impressão, é que eu não sou da área do direito, mas eu tenho essa impressão que os livros de direito são muito extensos, né? E eu acho que para você poder fazer qualquer trabalho relacionado a essa área, tem que ter muita leitura, tem que ter muita atenção e com isso também tem que ter muita memória. Não é verdade? Tem. Com os casos que vocês pegam todos os dias. As suas áreas de trabalho são diversas? Não, a principal trabalhista. Eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado na área do direito do trabalho. E trabalho na área desportiva. A desportiva trabalhista é a principal, porque eu vou te contar um negócio. O meu doutorado foi com uma tese sobre a profissão de jogador de futebol. Lá em 97, ninguém falava disso. O direito desportivo não era como hoje, que é a área mais promissora do direito, é o direito desportivo. E aí acabo trabalhando também com direito desportivo, porque direito desportivo é muito amplo, né? Você atende, a minha parte é trabalhista, mas o escritório, nós atendemos atletas, atendemos os empresários, então pai de jogador, essa semana aqui que passou também, a mãe de um menino que joga futsal me procurou, porque vocês ouvintes, vocês não vão acreditar, o menino tem 9 anos e ele está num clube. Eu vou até falar os clubes, mas não vou dizer o nome dele, então Tá não bom. tem nada de antiético. Até porque tem o Euri aqui que eu quero chateá-lo. Aí tem o Que o menino Palmeiras. está no Palmeiras e ele quer jogar no Corinthians. E o Palmeiras não quer liberar com 9 anos. Eu falei para ela, olha, isso daqui não existe, o Palmeiras tem que liberar. Porque ele não é nem amador, não é nada, ele é uma criança. E ele é porque ele quer jogar no Corinthians. Eu acho que o mais interessante é que não é nem palmeirense nem corintiano. Ele não está gostando, acho que, do ambiente. E fica mais próximo. Ele quer provar novos ares. E a mãe falou, poxa, o Palmeiras não quer dar o passe do meu menino. Primeiro que nem existe mais passe no futsal, nem existe isso. Eu falei para ela, olha, o que acontece é que ele pode ser a hora que bem entender do Palmeiras. O que ele não vai poder é, durante esta temporada, ingressar num outro clube para jogar. Eu falei, pode ir lá no Corinthians, se inscrever, só que só vai treinar. Para ele jogar, o Palmeiras teria que liberar. Então tem tudo isso. Veja, uma criança de 9 anos. E eu não falo, eu até, no particular eu falo, mas para a pessoa eu não digo por isso, o que é. Dizer para a mãe, calma, a criança ela está brincando, é lúdico, ela não está vendo como profissão. Você não pode colocar essa carga na criança com 9 anos, porque com 9 anos ele não está pensando, bom, eu vou jogar aqui porque eu quero ser profissional. E como é o futsal e é uma família de classe média, não é tão pesada a carga. Mas no futebol de campo, né, o futebol mesmo, o que a gente gosta aqui, mais no Brasil, essas crianças já é diferente. Elas vão como criança para treinar, para se divertir, mas as famílias mais humildes depositam nessa criança o futuro dela e de toda a família. É uma coisa que eu tenho percebido. É verdade, né? Pega o menino, geralmente é o mais novo. Aí os mais velhos, famílias com 4, 5, 6 irmãos, falam, ó, vamos todo mundo trabalhar e vamos fazer, o seu irmão não vai trabalhar, desde os 4, 5 anos, põe o moleque para jogar futebol, porque quando ele dá certo, ele salva a família. Mas tem um problema. A grande maioria não vai dar certo. Eu ia te perguntar isso. Eles são, né? Você lida com isso, então você deve saber responder. Quando essa criança vai, né, ingressa num clube para poder aprender, né? Ela está indo, na maioria das vezes, por vontade própria, porque ela está pedindo para estar lá, ou porque a família está depositando toda essa energia que você está falando. Porque muitas vezes ele não tem talento para aquilo. Ou ele tem o talento, mas não é aquilo que ele quer. Olha, eu conheço casos de... É como Miss, né? Você fez uma pergunta e a coisa é meio misturada. Tem casos que a criança quer e a família também. Há casos que a criança quer, a família não quer, e também que a família quer e a criança não. Tem de tudo, Tem então. de tudo. Por exemplo, eu sei de um Você caso... falou que a maioria não dá Não, certo, isso é né? certeza. Então, Uma vez, no final do governo Fernando Henrique, tem 20 anos, eu participava de um grupo no Ministério do Esporte,
E nesse grupo participava o ex-jogador Raí do São Paulo. E a gente estava tratando de mudar a Lei Pelé na época, e mudou, isso foi em final de 2002, 2003 veio a alteração. Ele mostrou que de cada 400 atletas que o São Paulo investia desde a base, só um dava certo. E dar certo não quer dizer que vai ser um grande jogador. Vai dar certo, vai conseguir jogar, mas não vai se tornar o grande craque. Eu sei de casos de grandes jogadores que não quiseram ser jogadores de futebol. Ficaram jogando, até eu conheço um, por ética eu não vou dizer o nome dele, porque ele é filho de um grande jogador do passado, e dizem que ele jogava melhor que o pai. E o pai foi de seleção brasileira. Quando ele já estava chegando para ser profissionalizado, ele falou, não quero. E até esses dias atrás aí eu encontrei com ele num jantar de direito esportivo e eu falei para minha mulher, isso aqui é o fulano que eu te contei, que jogava melhor que o pai dele. E eu falei, diga para ela, por que você não quis fazer carreira? Ele falou, eu não queria que meus filhos passassem o que eu passei. Dia dos Pais, todos os amiguinhos levavam o pai na festinha e ele não tinha o pai. Aniversário dele, o pai quase nunca participou. E o pai não era presente. E ele falou, eu não quero isso para eles. Ele aprendeu o ofício, mas ele teve a escolha própria de seguir ou não. Hoje ele é um grande advogado, um rapaz brilhante. E ele falou isso, eu não quero. E muito. Mas você não acredita que nós também não temos apenas um talento, né? O ser humano? Nós temos vários talentos. Eu divido dom e talento. Uma coisa é você ter dom, né? Exemplo, eu tenho o dom de julgar. Eu sei que eu julgo bem nos tribunais esportivos, mas não tenho talento para ser juiz. Ok. Entendeu? Agora, e tá tudo certo. O dom que a pessoa às vezes tem para jogar futebol, ela não quis usar. Porque futebol, eu estava falando do magistério. Futebol e lecionar, ou a pessoa nasceu para aquilo ou não. Não se aprende a dar aula e não se aprende a jogar futebol. Vê se Pelé foi para a escolinha. A didática, ela é própria, né? É própria. Ela é pessoal. Então, eu tenho... Curioso isso também, a gente analisar o que a gente faz, né? Você que está aí do outro lado. Analisar o que você faz de melhor, né? Isso. E qual é o seu dom, qual é o seu talento, aonde você está, aonde você quer chegar. Porque o talento, eu vejo até por mim, né? Que tenho várias atividades. O talento de ser advogado, eu faço direitinho, mas eu tenho certeza que eu não nasci com o dom para ser advogado, mas sou. Por quê? Eu nunca pensei em ser advogado. Nunca, jamais. O que aconteceu? Eu queria ser jornalista. Mas eram os anos de chumbo no Brasil, em 1977, quando eu ia entrar na faculdade de jornalismo, foram falar para os meus pais, que eram pessoas humildes, não estavam nem aí para a política, eram comerciantes, que era perigoso ser jornalista, que tinha censura e que poderia ser preso, poderia ser torturado, poderia ser morto e não sei o quê. E aí disseram, fala para esse moleque estudar qualquer outra coisa na área de humanas, que é o que ele gosta, e quando a ditadura acabar, ele faz jornalismo. Foi o que você fez. Só que demorou muito, porque aí quando eu entrei na faculdade de Direito, os 3 primeiros anos foram horríveis para mim, não entendia nada, não gostava, e só ficava pensando na outra faculdade que eu queria ter feito. Mas aí no 4º ano eu comecei a gostar, porque eu fui fazer estágio. Aí eu falei, bom, vou me virar nesse negócio. Aí toquei, fiz direitinho. Usei o talento para ser professor, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. Quando eu tinha 46 anos, já era conhecido na área do direito, aí eu fui para a faculdade Casper Libero aqui. Foi fazer jornalismo. Onde eu queria ter estudado quando tinha 17 anos, fui estudar aos 46. Né? E se formou. E faz belas entrevistas com isso. E com certeza já faria antes. Sim, eu escrevi no Instagram isso, né? Que eu aprendi, aprendi na faculdade Casper Libero, isso em qualquer faculdade, porque eu estudei ali. Que é entrevista, uma conversa particular em público. E eu tenho isso na cabeça. Eu falo pro meu entrevistado, como você faz, né? Vamos conversar entre nós. Tem um monte de pessoa ouvindo ou assistindo, mas a conversa é particular, só que em público. É isso aí, é particular, mas é em público. É verdade isso, não é? E aí eu tenho isso em mente. E isso é uma coisa que eu faço que é também um dom.
E aí você tem o talento que vem quando você pega esse dom. E muitas coisas que a gente faz, nós temos o talento, mas não é um dom. Minha falecida mãe, ela foi por obrigação, meu avô a obrigou a ser modista. E ela odiava costurar. Mas costurava bem quando precisava, mas ela não gostava. O saber não quer dizer que dá prazer, né? Eu gosto da área de humanas, tanto que há pouco tempo eu terminei uma pós-graduação em ciências humanas. E continua estudando, né? Eu continuo fazendo uma outra pós aí numa outra área. É? Não te falei? Psicanalista. E psicanálise. Que eu falo, tô novo, daqui uns 5 anos eu diminuo bem o direito, aí monto um consultório para escutar as pessoas. Tá bom, tá sempre criando, mas isso faz a vida um movimento, né, Zainag? A gente tá sempre estudando, a gente tá sempre fazendo coisa diferente. Lá, ó. Ele já tá sendo, sem você perceber. Ele já gostou. Quiser já começar a treinar com ele, já pode. Mas por quê? Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ouvir. Então, eu pensei, eu vou estudar esse negócio. Quando eu descobri que não precisava ter curso de psicologia, eu falei, opa, vou estudar esse negócio. A psicanálise não precisa. Profissionalmente. Então, eu tenho 5 anos pela frente, que eu vou terminar esse curso, se Deus quiser, 1 ano e meio, uma pós, e vou ficar lendo. É uma pós, então. Uma pós, para chegar preparado para poder ajudar as pessoas. Mas você falou uma coisa que é verdade, né? A vida você tem que movimentar, porque senão... É muito movimento, e todo dia a gente tem vontade de aprender alguma coisa diferente. Mas você aprende toda hora. Hoje mesmo eu disse, a gente aprende quando você para dar um pequeno valor, alguma coisa para o morador de rua, ele te fala um negócio e você vai com aquilo para casa pensando. E é verdade. É uma aula. Todo ser humano aprende com todo mundo. Eu digo em palestras sobre a gentileza, outro dia eu falei numa palestra para magistrados, eu disse, quando a pessoa chega no nível que ela entende que deve tratar o morador de rua, o mendigo, da mesma forma que tem que tratar o rei, nesse momento ela entendeu que é a vida. Antes disso, você está batendo cabeça e correndo atrás do vento. Mas a gente precisa começar a ter esses valores humanos mais firmes na vida da gente, né? Uma grande maioria. A gente vê muito isso no dia a dia. E é necessário. E é tudo bobagem, né? E é tudo bobagem. A gente vê aí também as discussões que acontecem no nosso país, né? No Congresso, e o público começa a debater. E a gente vê que são valores muito importantes na vida da gente e que muitas vezes a gente tem que parar para pensar sim. E tem que parar para analisar em nosso benefício, mas também em benefício do coletivo, né? Isso. É o que eu penso. É isso aí, o Zainag aqui com a gente vai lançar um novo livro. Nós já fizemos um programa falando de gentileza, isso. Eu e você, que ele tem um livro que é Você... Vale a Pena Ser Gentil? Vale a Pena Ser Gentil. Esse livro é incrível, uma leitura super gostosa. Não é que está aí à disposição. No seu site tem o link de vendas? Não, é só buscando pela Amazon. No site do Núcleo Zainag até tem, mas... Núcleo Zainag. Mas vai na Amazon, é mais fácil. E até eu gosto que comprem mais na Amazon, porque faz os pontinhos lá que eles sobe o ranking. Sobe o ranking. Sobe o ranking. Mas se quiser entrar no Núcleo Zainag, que eu dou cursos, né? Aí vai lá contratar uma... Cursos do que, Zainag? Os cursos são para direito, né? Mas tem palestras também na área da gentileza, palestras que... eu não sei se são motivacionais. O da gentileza, por exemplo, a palestra que é baseada nesse livro é Gentileza na Vida e nos Negócios, que eu falo para empresários, microempresários, falo também sobre inteligência emocional, sobretudo para advogados, mas os cursos, por enquanto, são cursos para a área de direito. Área de direito. Então, fiquem espertos, se você é da área de direito. Fiquem espertos, porque é um local para aprimorar os seus conhecimentos. Justamente. Professor Domingos Zainag, ele é danado. Vamos para o intervalo comercial. Quem quiser contato com você, o site é Núcleo Zainag. O Zainag é GHI no final. GHI no final. O Instagram? É o meu nome, Domingos Sávio Zainag. Domingos Sávio Zainag. Pois Zainag acha que só tem da minha família. Ou lá. então vai no site da Vibe Mundial, procura pela letra D, Domingos, aí vai chegar nele facinho. Gente, a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta hoje no Mundial e você, estou conversando com ele, Dr. Domingos Zainag, do programa...
Professor Zainag Entrevista. Quando? Quintas-feiras, 13 horas. 13 horas. O Domingos, Zainag, eu acabei de xeretar lá no seu Instagram e eu vi que tem mais um livro para lançar. Coautor. O tema é sensacional. O 20 lições? Não. Qual é o outro? Cadê? O poder da inteligência emocional, que você é coautor dos 20 lições, eu já falei. Depois eu quero. Depois eu quero. Não tô doida, não. Depois eu quero, tá inclusive. Tá a caminho, mas ainda tá longe. Tá a caminho, mas tá longe. Eu quero, inclusive, que você me fale depois, quando tiver o lançamento, pra gente avisar o nosso público. Deixa eu falar sobre agora esse aqui você é coautor, porque inteligência emocional é tão interessante. E já viram que ele é, né, multitarefas, multidisciplinar. E com isso eu acho que esse é um assunto que você deve lidar muito bem. Olha, porque eu sempre gostei até o 20 lições é um pouco de inteligência emocional. Você podia ter feito até psicologia, Zainag. Isso com certeza. Olha lá, tá vendo? É uma coisa que eu adoro. Mas veja, o poder da inteligência, da inteligência emocional, é um livro da editora literária que terá seu lançamento dia 27. Na livraria da Vila, lá no Shopping JK. São vários autores. O meu capítulo é Inteligência Emocional na Advocacia. Então, eu escrevi direcionado para advogados. Mas já vi os autores e os temas. É um livro muito legal. É um livro... O meu tema é muito específico para o advogado. Mas isso é importante. Sabe por quê? Aí eu já te pergunto. Quando você escreve sobre a inteligência emocional para os advogados... O que você enxerga na área de motivação até para que coloque essa cabeça no lugar, controle as emoções para poder tomar decisão, conversar com as pessoas? Mas sem dúvida. Olha, o advogado, eu me formei garoto, né? Hoje eu me achava já super experiente, mas olho para trás, eu tinha apenas 23 anos. Experiência nenhuma de vida. Morei a vida toda com meus pais, terminei a faculdade, tal. Trabalhei 1 ano e meio numa empresa como empregado, mas eu queria ter meu escritório. Pedi demissão, montei meu escritório e aí comecei a lidar com problemas. E, na época, direito de família. Chegar pessoas lá que tinha o tempo de casado era o tempo que eu tinha de vida. E eu solteiro, não tinha experiência alguma. Chegava, fazia área criminal também. Eu estou sendo processado, posso ser preso. Aí depois a área que eu me dediquei trabalhista. Nossa, eu trabalhei na empresa, não pagaram meus direitos. Ou o empregador, eu estou sofrendo uma... É uma carga emocional muito grande. E o jovem não é preparado para isso. Então, quem escreve... Eu aprendi isso com um amigo meu lá na PUC, aqui de São Paulo, o professor Pedro Manos, infelizmente faleceu aí muito cedo, tinha muita coisa para fazer. O Pedro dizia sempre nas bancas de mestrado e doutorado, quem escreve, escreve para o outro. E eu vou além disso. Você escreve para o outro, colocando suas experiências para que ele não sofra o que você sofreu. Muitas vezes no meu escritório eu tenho 2 sócios, um sobrinho que tem 31 anos e o outro sócio que foi meu aluno na especialização, no mestrado, foi me orientando, que tem um pouco mais de 40. E tem horas que eu digo para eles, olha, vocês são super estudiosos, mas falta uma coisa, principalmente meu sobrinho com 31 anos, falta uma coisa para você, que é rodagem. Tem coisas que não adianta, você pode ler o que você quiser, que os livros não vão te ensinar. Então vai por esse caminho, porque eu digo para eles, gente, vocês pegaram essa estrada aqui toda asfaltada, eu peguei quando era estrada de terra. Então eu sei bem todos os caminhos, não discuto, faço assim que é melhor, porque nós já fomos jovens, né? E você ainda eu já sou jovem há mais tempo. E a gente também não gostava de escutar os mais velhos, né? E a gente aprende no nosso dia a dia, né? Não tem jeito. Tem um autor... Lidar com o ser humano... não é fácil. Mas antes de falar desse autor, a inteligência emocional para advogados. Justamente para o advogado, saber lidar com o cliente. Eu tenho na minha família, tem outros advogados e... Fico irritado quando o cliente liga. Por exemplo, né? Cliente que liga no fim de semana ou escreve que esse WhatsApp tirou o sossego da pessoa, né? No fim de semana, doutor, será que o senhor poderia me falar como é que está o processo? Isso não me abala.
eu até respondo. Uhum. Agora, eu conheço pessoas que falam, olha, o cliente fica mandando isso aqui no fim de semana, não dá vontade de xingar. Eu falo, mas por que você vai xingar? O cara... Gente, ele está com um problema emocional. Ele não tem horário comercial para o cliente ficar pensando no processo. Segunda-feira é o Dia Mundial para o Advogado da ligação e das mensagens do cliente. Porque no final de semana já matutou em tudo e conversou com muita gente. Isso que é o problema. Ele vai lá na casa da sogra, tá lá no churrasco com o cunhado, e o sogro fala, e aquele dinheiro que você tá para receber lá do banco, hein? O advogado, você tem que pressionar para ver se o advogado já pegou teu dinheiro. Aí na segunda-feira ele liga para o advogado, como é que tá meu processo? Eu tenho um jogador de futebol também famoso, que ele jogou no Botafogo do Rio de Janeiro. O Botafogo está numa situação aí financeira. Ele escreve assim para mim, domingo à noite. Aí, doutor, e o nosso Botafogo? Eu levo na brincadeira. Nossa, não, senhor, que eu sou corintiano. Então, tá ruim, você tá vendo, eles estão agora começando a pagar tal. Eu tenho essa paciência. Tá. Hoje. Isso não quer dizer que tinha antes. Não tinha antes. Então, porque ninguém me falou o que eu falo. Outro dia, a minha esposa é advogada. Ela também é um pouco impaciente. Outro dia ela estava irritada, a gente estava jantando, ela estava irritada lá com o assunto de um cliente dela. Eu falei para ela, nossa, quem te deu essa blusa? Ela falou, não, eu comprei. Eu falei, não foi você. Eu falei, sei que não foi. Ela falou, eu comprei. Eu falei, não, você ganhou do seu cliente. Ela, por quê? É o cliente que paga a nossa roupa, a nossa gasolina, o nosso carro. Então, sabe aquela história do cliente sempre tem razão? Isso é uma verdade. Tem muito guru hoje que fala, não, você não pode engolir tudo do cliente. Tá certo, se o cliente falar que você está roubando, te ofender, é outra história. Mas não chega a esse ponto. Cliente, o pessoal fala, cliente é muito chato. Mas nós somos também clientes. Se quando você vai na padaria, fala, esse pãozinho aí não está muito... Eu quero pãozinho mais claro, que você está pegando os mais escuros. Você já está sendo chato, não é? Você pediu café com leite, veio lá um pouco mais de café do que leite, você fala, não, eu prefiro mais com leite. Então, todo mundo é chato. É que com advogado, são problemas emocionais que você tem que entender. Porque a gente procura um advogado para ajudar a gente a resolver um problema de uma forma jurídica, mas que também seja mais tranquila para a pessoa. É o que eu pensar, eu comentava com o Toninho, aqui da rádio esses dias, uma ação que eu, na audiência, que também Deus ajuda, né? Eu falo, eu não advogo sozinho, eu tenho o Espírito Santo do meu lado. Opa! Nunca estou sozinho. Mas eu falei pro Toninho, nossa, como cliente, contei o caso, o cliente saiu comigo numa alegria, mas numa felicidade. Porque resolveu? Porque resolveu, era empresa, né? Ou é uma empresa e era um processo complicado, envolvia furto, denúncia na polícia, uma confusão, e foi resolvido. Ele não sabia como agradecer. E eu falei, nossa, aí o filho dele me liga no dia seguinte. Doutor, estou ligando só para agradecer o que o senhor fez pelo meu pai. Eu falei, fiz nada demais, fiz meu trabalho, mas fico feliz. Vale mais que o dinheiro. O dinheiro porque a gente precisa. Porque ele ficou feliz. Então, a gente tem que entender, porque quando você vai falar para um cliente que ele perdeu uma causa, para nós, advogados, ganhar uma causa, perder, faz parte do dia a dia. Às vezes você perde uma causa grande, tudo bem, daqui a pouco aparece outra, mas para o cliente era a causa da vida dele. É isso aí. E ele não vai entender. Pior médico. Eu tenho um amigo médico que contou que uma vez fazendo uma cirurgia de transplante de rins, adivinha o que acontece? O doador morre. Que é uma coisa, uma em sei lá quantos milhões ou bilhões, sei lá o que, no mundo. Porque quando sai da sala de cirurgia, ele conta. Todo mundo fala como é que o receptor, né? O que estava doente, deu tudo certo? Deu. Tá bom? Tá. Ninguém pergunta do doador, porque o doador estava bom, fez os exames de sangue. Mas ele também fez uma cirurgia. Ele falou que quando cortou, a suprarrenal estourou com a agressão no organismo. Ele falou, isso não tem como saber. Não tem como saber, pode acontecer em qualquer cirurgia. No que cortou, o cara começou a passar mal, aí já morreu, já pegaram o rim, puseram ali, tocaram a vida. A hora que sai, ninguém pergunta. Vai, tá bom. Tá, mas olha, doutor, muito obrigado, deixa eu terminar aqui. Mas não tá tudo bem com o fulano? Tá ótimo.
Vocês não vão perguntar do outro. E às vezes o Eu outro tô foi sem rindo, né? ninguém da família, foi só... Muitas vezes, mas acho que era até parente falar, o fulano morreu. Aí, pá, mas como é Meu que o outro Deus do céu. morreu? Pra me Não sei aí o fica uma quê. culpa, É, não fica? eu Aí acho, você né? tem que ter um outro jogo de cintura por causa da culpa que vem junto Eu, desse paciente. eu Mas acho você que ia falar de um autor também, mas o fala aí. autor é o professor Américo Plá Rodrigues, do Uruguai, para quem é da área do direito do trabalho, um dos maiores nomes do direito do trabalho do século XX. E século XXI também, porque ele morreu em 2008, né? Mas o professor Américo Plá Rodrigues, uma vez, eu no alto da minha sabedoria dos 33 anos, era o cara que melhor falou em todo o planeta sobre o princípio do direito do trabalho. Eu tive a pachorra de dizer que ele estava errado num ponto de vista. Era um homem que já estava com mais de 70 anos. Ele virou-se para mim, ele deu risada e falou, Domingos, falou em espanhol, mas eu vou falar em português, Domingos, fica tranquilo. A juventude é um mal que com o tempo passa. E aí, mas saí meio ofendido. Mas depois o tempo passou, vi que ele tinha razão. Eu trouxe, ele era uruguaio, né? Eu trouxe para o Brasil para congressos. E agora eu repito para os outros, quando... Fica tranquilo, você é muito jovem. E a juventude tem uma... com o tempo ela passa. É bom entender que a gente passou por isso também, né? Somos jovens. Mas você sabe por que eu estou me dedicando também ao... É importante isso, né? Para orientar essa... Inteligência emocional, antes que eu esqueça. Por que eu estou falando disso? Que eu fiz um pós-graduação em Ciências Humanas e eu tive aula de inteligência emocional com... puxa, tá com o nome dele aqui na ponta da língua, esqueci. Com o Papa do Direito da Inteligência Emocional no Mundo, né? Que lá de 95. Nossa, como é que eu vou esquecer? O nome do autor do livro Inteligência Emocional. Rapaz, olha só. Procura aí, idade, Inteligência Emocional, Euri. Eu também esqueci agora. Ele que tem a memória boa, mas continua, ele vai falar já. Esquece mesmo. A gente é muita coisa. Tem muita gavetinha para abrir nessa mente. Então, estudando com ele na fonte... Daniel Goleman, obrigado. Daniel Goleman. Poxa, eu falei, caramba, eu já tinha lido o livro dele lá eu ganhei em 97. Você fez um curso com ele? O pós-graduação maravilhoso. Era aqui na PUC lá na PUC do Rio Grande do Sul, ele foi professor. E eu fiquei encantado, né? E ele é muito bom como professor, como escreve, né? O livro dele, acho que você já leu. Já li. E ele falando, explicando no feijãozinho com arroz o que é. E é verdade, eu, né, nesse livro, acho que nesse livro aí eu falo disso, antes de entrar na inteligência emocional especificamente para advogados e advogadas, eu digo, pense o seguinte, aquele seu colega de escola, que era crânio, na faculdade, que era o mais inteligente, para pensar se ele se deu bem na vida. Aí as pessoas olham, faz mesmo, né? Muita gente fala para mim. No direito tem uma coisa diferente. Quem vai para a advocacia pode não ter sido um grande aluno na faculdade de Direito, que no meu caso era um aluno mediano, melhorei muito do 4º ano em diante. Aí eu acho que eu fiquei bom. Mas antes não era. E os meus amigos que eram muito bons desde o 1º ano, mas não tinham carisma, nada, eles foram para a área pública. Então, no direito tem isso. Às vezes, aquele que você vê que era o inteligentíssimo, vai para concurso público, ele entra. Mas também tem que ter inteligência emocional, que também não se desenvolve depois na carreira. E aquele aluno que às vezes não era muito bom, não era muito dedicado, ele se dá super bem. Por quê? Porque ele tem inteligência emocional. Ele sabe lidar. E a inteligência emocional, tudo isso você vê, roda, tudo uma coisa só. A gentileza é uma forma de você utilizar a inteligência emocional. Essa história das 20 lições para se tornar uma pessoa gostosa, também é inteligência emocional. Porque você sabe lidar, saber calar, ouvir o outro. Coisa simples, né? Você não fazer comentários desairosos muitas vezes a gente acaba sendo explosivo, né? A pessoa acontece uma situação, a pessoa acaba explodindo ao invés de assentar, né? Essa energia e resolver da melhor forma possível. Você vê com juízes, quantas vezes tem... São massacrados, né? Ou não? Mas são poucos juízes. Assim, quando as pessoas falam para mim, por que os juízes são tão grosseiros? Eu falo, eu não sei, porque a grande maioria é pessoa que gosta do que faz. Mas você se depara com ou não gosta, que isso eu tenho percebido com 41 anos de advocacia,
Lá atrás a gente via pessoas vocacionadas. Agora você vê pessoas que são esses mais inteligentes e estudiosos que entram para a magistratura porque já vai ganhar bem. Se você veja, um advogado hoje, um salário inicial do garoto, a garota que saiu da faculdade agora, vai ganhar R$3.000 no máximo, num grande escritório. O juiz, a partir dos 25 anos, ele já pode prestar concurso, ele ganha 30. 10 vezes mais. Sim. Agora, para prestar concurso para juiz, promotor, tal, tem que passar por algumas etapas, né? De 2 anos de prática. Porque às vezes o jovem está aí ouvindo a gente, está pensando nos do 30 mil, não dos 3. Mas esses 2 anos são fáceis. Eu tenho uma ideia. Eu sempre falei que para ser juiz tinha que ser com mais de 30 anos. E ainda é pouco. Porque qual a ideia que a gente sempre teve de juiz? Gente velha, né? Sabedoria. Pega os filmes americanos ou até julgamentos americanos. Os juízes, mesmo de primeira instância, são pessoas mais idosas. Mas tem um problema. Quando a pessoa ficar muito tempo na advocacia, se ele for bem trabalhar direitinho, não que vai ficar milionário. Alguns até ficam, que não é o meu caso. Mas você fica com a vida tranquila de classe média. Por que eu vou lá ser juiz, a não ser que seja vocacionado? Eu tenho um grande amigo que ele ganhava muito como advogado, mas ele queria ser juiz. Ele prestou concurso e foi ganhar menos. E aceitou? Aceitou. Ele trabalhava num grande banco. Aí não pode mais advogar, né? Não, aí deixou. Não pode você mais entrega advogar. até a carteira lá na OAB. Ah, é? Mas ele gostava. E era visível, ele era juiz, a gente fazia audiência com ele. Você percebia a alegria dele de estar ali conciliando. Agora, aquele que chega... Acontece em alguns casos, eu nunca falo, pouquíssimas vezes, e principalmente o jovem. Juízas com um pouco mais de 30 anos, tem algumas aqui em São Paulo, porque eu tenho até hoje o seguinte hábito. Antes de eu me sentar, eu falei, excelência, boa tarde, a senhora me dá licença? Tem juízes e juízas, eu falei juízes, mas coloquem juízes também. Nem responde. Ô, Domingos, me diz uma coisa. Quanto mais, mais tempo não é mais velho, quanto mais tempo de carreira essa pessoa tem, mais apto ela está também para tomar as suas decisões ali, com base em tudo que ela vai ouvir, vai ver e vai analisar, não é isso? O juiz. O juiz. Mas sem dúvida. Uma vez eu tive um processo e o meu adversário... Porque todos nós somos juízes sem formação, né? É o dom de julgar. Não, todos nós somos juízes de alguma forma, sem a formação, porque é isso que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia. Está certo, está errado. Nossos pais, no meu caso, não eram juízes, eles julgavam, aplicavam a punição, a pena. Mas vamos... Então, mas isso é real, porque é parte da vida da gente. Por isso é uma coisa que se chama direito natural. Direito positivo é quando está escrito. Direito natural é um direito que existe mesmo que não tenha as leis. Porque com uma criança, você nunca ensinou para ela que é errado pegar as coisas dos outros, ela vai pegar escondido. Que é um direito que já nasce. Você já sabe o que é certo e o que é errado, não precisa estar nos códigos, né? Que é o chamado direito natural. Que legal isso. Eu aprendi numa escola de direito positivista, que é o direito escrito, né? Mas uma vez o professor Miguel Reale, já tinha 91 ou 92 anos, tive a alegria de poder conversar com ele rapidamente. Eu tinha um pouco mais de 40. Ele falou para mim, quantos anos você tem? Eu falei, acho que 44. Ele falou, você é muito jovem. Depois dos 50, você vai começar a entender que o direito natural é muito importante. Hoje eu olho para trás, por exemplo... Você trabalha aqui na rádio, você pegou um dinheiro emprestado, vamos supor que você ganha R$5.000, você pediu 15 mil emprestado e aí você foi mandado embora. Você está devendo. O empregador não pode descontar mais do que 5, que é um salário. Isso é direito positivo, que está na lei. Mas moralmente você deve 15. Se você cobrar isso aqui, ele na tua rescisão tirar os 15 mil, você entra na justiça, a Justiça do Trabalho vai falar para devolver os teus 10, que não podia ter cobrado 5. Aí eu te pergunto, isso é moral? E hoje, mais velho, eu uso isso, eu falo, a lei pode dizer tal coisa, mas moralmente o direito natural é imoral, a lei está errada. Então eu falei, caramba mesmo, que sensacional, né? Porque são as coisas da vida da gente, né? O que a gente
trouxe conosco. E esse exemplo que eu dei, que uma vez eu fui para o advogado, doutor, você acha que está certo? Você pediu, não, está na lei. Não, está na lei, esquece a lei. Vamos falar como seres humanos. Você acha que é bonito pegar dinheiro dos outros e não pagar? O senhor está fazendo isso para sua cliente? Ah, mas está na lei. Eu falei, tá bom, o senhor vai na lei, mas vamos ver então o que é certo e o que é errado, né? Mas aí também a gente começa a entender, acho que no teu dia a dia, aí você sabe quem realmente é uma pessoa extremamente ética e a que não é tão ética. Justamente. Minha saudosa mãe, ela dizia o seguinte, haja na vida de tal forma que você não precise nunca trocar de calçada quando vem alguém na sua direção. Olha que lição. Essa semana mesmo, eu estava no fórum, e isso é legal, eu estava até com a minha esposa, veio um aluno de longe, um ex-aluno, professor, que alegria vê-lo. Juiz, professor, como é que vai, senhor? Tudo bem? Doutor, aparece lá. Todo mundo sabe. E quando veio uma logo do meu escritório, outro dia meu sócio chegou e falou, doutor, você não sabe o que aconteceu. A hora que eu fiz lá uma proposta de acordo, tal, o advogado da parte começou a falar, o juiz falou, olha, eu conheço esse escritório, se eles colocaram no papel, eu vou levar tudo em consideração, doutor. Então, se eu tivesse lugar do senhor, ouça com um pouco mais de calma a proposta que eles estão fazendo, porque eu conheço esse escritório aqui nos dá uma segurança que aqui não tem mentira. Aí vai falar, advogado que não mente? Não, advogado não mente, a não ser que seja na área criminal, né? Na área criminal, se você vai advogar para o teu cliente, o cliente fala, não, eu realmente matei, estou totalmente errado. Se você fala, então você tem que ir preso e não pode ser advogado criminalista. Agora, em qualquer área, você vai colocar a verdade do seu cliente encaixando no tal direito positivo. Exemplo, essa semana também foi bom essa semana. E aí o direito natural vai aparecer de qualquer forma no meio do caminho, né? Justamente. Chegou uma testemunha do meu cliente, eu falei, o que você sabe sobre tal assunto? Ele falou, tudo ao contrário do que serviria. Eu falei, bom, mas isso não é verdade. Ele falou, doutor, já vou avisar, eu não vou mentir. Eu falei, mas quem pediu para você mentir? Não, só estou avisando. Eu falei, não, agradeço que você avisou, mas eu não estou pedindo para você mentir, você não vai depor. Então, eu não pego a testemunha. Se a outra parte provar, se ela não conseguir provar, é problema dela. Eu não vou mandar minha testemunha mentir. Essa é uma questão, né? Aí eu volto a falar do moral, não é verdade? Porque muitas vezes a pessoa fica, eu não quero depor porque senão eu vou mentir, eu vou ter que mentir para beneficiar o outro. Mas o que é certo, não é? Então, mas aí nem é por isso mesmo, é porque é uma questão técnica, porque é bobagem você... Eu falo para os meus alunos sempre, falei, gente... E vocês sabem quando está mentindo, né? Ah, sabe, o juiz também sabe, quando ele tem experiência. E isso que eu falo para os meus alunos, não fale para a testemunha mentir, por quê? Na hora que o juiz apertar, a testemunha vai dizer que foi você. E aí você vai ter um problema na OAB. E quando a testemunha estiver mentindo, ainda que o juiz não pergunte isso, vai falar o advogado que orientou. A testemunha nunca mais vai aparecer lá, mas você vai. Aí os juízes já falam, você sabe aquele advogado lá? Cuidado com ele que ele só manda a testemunha mentir. É questão de cada um. Eu queria ter nome, eu queria ser um advogado conhecido. Isso eu consegui. Agora não vou jogar 40 anos na lata do lixo, né? E isso é muito importante, né? Toda uma carreira. E olha o quanto você se desenvolveu como ser humano nesse período, né? Porque eu aprendi demais com os clientes, com os juízes, com a vida. E hoje fica fácil, né? Cada caso é um caso, cada história caso. traz uma lição, né? Da mesma forma que aqui na rádio. Acho que todo mundo em seu trabalho, né? Claro. Independente da troca que você está tendo com o teu cliente, aqui no caso, teu ouvinte, ou né, os seus colegas de trabalho, tudo isso, na verdade, é parte do nosso desenvolvimento como pessoa. Claro, sem dúvida. E na advocacia e no magistério também, e é onde né? vai vir a nossa credibilidade. Justo. É o que aconteceu no caso, né? Aquele escritório, eu acredito. Então, eles não fariam algo errado. E você sabe uma coisa que me deixa preocupado? Lindo isso. Esse senhor dessa semana, eu estava muito preocupado e eu queria resolver, porque ele foi indicado, que eu sempre pergunto, o senhor chegou aqui como? Tem gente que fala, achei no site, vi o currículo de vocês, mas a grande maioria, advocacia é indicação. Ele foi indicado por uma pessoa, um capitão da rota. Eu falei, puxa vida, porque quando você é indicado, você tem uma responsabilidade muito grande. Eu tomo cuidado quando eu indico um outro colega, ou indico um médico. E como eu tenho esse cuidado, quando falo, quem me indicou aqui foi a Márcia, lá da rádio. Eu falei, poxa, eu tenho que tratar super bem para ela falar, nossa, aquele advogado, ele é super legal. E além de ser, porque não basta ser competente, né? Não. Tem que...
programa acabou. Olha que pena. Agora, Que bate-papo gostoso. Uma conversa particular em público. Não é uma conversa particular em público. Domingos Zainag, do programa Professor Zainag, entrevista toda quinta-feira, às 13 horas, aqui na Vibe Mundial. 99,9% das vezes ele está ao vivo com vocês, transmissão pelo YouTube. E daqui a pouco você tem um compromisso esportivo, é isso? Eu tenho um evento aí de direito desportivo que me Olá. obrigou a estar aqui. E depois vai ver um jogo, porque assim é a vida. É a vida. Obrigada, Zainag. Tchau, querida. Sucesso para você. Para nós. Sigam o professor Zainag pelo Instagram, Domingos Sávio Zainag, com GHI no final, bem facinho. E o site é núcleo.com.br. Esse fica fácil. Obrigada, viu? Tchau, pessoal. Sucesso. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto agora, já no intervalo, com o Jornal da Boa Notícia. E tenham um ótimo final de semana. Continuem aí com a nossa programação. Dá tempo, Eurida, eu falar da novidade? Segunda-feira, o Mundial e você, que vai ao ar todos os dias às 16h30. Na segunda-feira, passamos a ter um horário especial, um Mundial e você especial em formato podcast, vai ser o Mundial Cast. Então, a partir desta segunda-feira, uma entrevista com o William Sanches. Eu conto com vocês, sabe por quê? A gente não vai estar nesse estúdio aqui, não. A gente vai estar lá no nosso estúdio Vibecast, que é o estúdio de podcast aqui da Vibe Mundial. Então, vem com a gente às 16 horas no YouTube da Vibe Mundial. Um grande beijo, gente. Continue com a gente aqui nos 95,7. Beijo, bom fim de semana.